Eu tenho uma ideia, um tema que eu estudo, que eu não sei nem se é neologismo ou se alguém já falou e tal, que eu chamo de frontopensene, né? Que é essa pensenidade de olhar para frente, né? De ter essa perspectiva, esse otimismo, essa capacidade construtiva da sua própria existência, da sua própria evolução, que na verdade seria a antivitimização, né? Ao meu ver, a resiliência ele passa muito por essa mentalidade de você seguir, de você seguir em frente. Uma vez conversando com o professor Valdo Vieira, a gente estava subindo aqui do Holocico, eu não me lembro o que tinha acontecido, e ele chegou e falou para mim assim: Júlio, se eu fosse desistir, enfraquecer o trabalho em função das minhas mazelas, eu não teria feito nem metade de tudo que eu fiz. Então, essa capacidade de prosseguir, né, entre aspas, nos trancos e barrancos, isso aí faz parte. Eu acho que isso aí é uma característica da resiliência proexológica. Às vezes, a resiliência proexológica, ela não é de um obstáculo propriamente dito, e sim de uma coisa prazerosa, que na verdade está indo contra a proex dela. Entende? Seria a adversidade aí seria, por exemplo, um comodismo, uma coisa assim que a pessoa está no bem bom, no hedonismo, aquela coisa que o professor Valdo dizia: sua vida está muito boa, então tem alguma coisa errada. E aí a pessoa precisaria de uma resiliência proexológica. Seria paradoxal isso aí. Exatamente. Uma capacidade de, por exemplo, dentro da política, às vezes a gente vê isso, né? A pessoa acontece um monte de coisa e o cara está lá aparecendo e falando com toda a pompa, mas a gente vê que em volta dele só tem lama, vamos supor assim. E o cara está lá de boa, parece que não aconteceu nada, ele tem uma resiliência, ele está passando uma série de dificuldades, mas ali tem também traços, às vezes, de sociopatia, enfim. Sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que a questão, a resiliência de superação da adversidade, ela precisaria caminhar junto com uma capacidade de reciclagem também. Aí entra o que a Daiane falou, do aprendizado que a pessoa vai tirar, da autocrítica dela, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma série de variáveis, né, para analisar a resiliência. Acrescentaria, por exemplo, a questão da recim do aprendizado, que foi o que a gente falou aí, né? Que tipo de aprendizado a pessoa conseguiu tirar daquele processo dela, ou o nível de aprendizado que ela consegue tirar das adversidades que ela passa na vida dela, porque isso aqui no estudo da resiliência, dentro da psicologia, é um dos pilares, né? É um dos aspectos fundamentais. Outra coisa também, o tempo que a pessoa permanece, tanto que ela leva, o tempo que ela demora para se reerguer, para se recuperar, ou o tempo que ela permanece ali na vitimização ou no sofrimento. A questão das sequelas, porque às vezes a pessoa ela fez a resiliência, mas quais as sequelas daquilo ali? O que deixou os conflitos, enfim, o que ficou ali de resquício daquele processo? E a questão da reincidência também. Né? Porque às vezes a pessoa ela é resiliente em determinadas adversidades que às vezes ela está cavando, ou ela ainda não superou aquilo ali, e ela tem uma automimese, enfim, tem questões que ela precisa trabalhar para reciclar. Então isso é um item importante também. E aí vai estar, né, isso vai estar associado ao aprendizado dela. Porque na psicologia a gente vê muito isso, né? A pessoa repetindo círculos viciosos, né? Repete, cai no erro, cai no mesmo erro, depois cai no mesmo, não, uma pessoa resiliente. Puxa, mas ela se recuperou 5 vezes de um problema que, na verdade, é ela que está procurando, ela que está cavando, ela que ainda não entendeu. A primeira ideia que me vem, assim, e baseado um pouco na minha experiência, eu acho que essa questão do grupo evolutivo ele é importante. Né? A pessoa saber que ela não está sozinha, digamos assim, na realização da proexis dela, que existe uma max proex. E eu vou dizer assim, pessoalmente, tá? No meu caso, todas as vezes que eu passei por adversidades, que eu tive que me deparar com essa questão da minha resiliência, né, no meu caso, eu encontrei um dos caminhos frequentes que eu encontrei de solução foi sempre junto ao grupo evolutivo. Aí entra amizades raríssimas, colegas do voluntariado, pessoas que você tem afinidade, inclusive aqui, né, aqui dentro do próprio CAEC, do tertuliário, das atividades, que isso aqui acaba sendo
ambientes muito assistenciais e, digamos assim, resgatogênicos, não sei se existe essa palavra, mas seria uma forma, um caminho. Sim. Agora, essa questão das energias, eu acho que é fundamental também, né? O estado vibracional, a pessoa mexer com o parapsiquismo, porque geralmente quando a pessoa entra na vitimização, além dessa patopensinidade, há uma estagnação, né? Tudo fica mais estagnado, tudo fica pesado, tudo fica difícil. E daí entra a parte do assédio, bloqueios, né? Bloqueios corticais, enfim, assédio mental somático, aí virou, né? O terror, virou o caos. Então a questão do trabalho de energia, ele dá um empoderamento para a pessoa consciencial. Acho que isso aí é uma ferramenta também fundamental na resiliência.